Convidamos o celebrante evangélico, pastor Edom Esron Naora Souza, para fazer a sua reflexão. Boa noite. Quero cumprimentar todos vocês e dizer desde já parabéns. Esse é o seu momento, esse é o seu dia. Desejo muito sucesso a vocês. Eu quero falar rapidamente, o tempo é bem curto, eu quero falar sobre 6 P's que eu quero que vocês levem por toda a vida. 6 P's do sucesso de acordo com a Bíblia. O primeiro P que eu quero que você guarde e memorize é o P de potencial. Repita comigo: potencial. Eu lembro da história de 2 garotos que estavam brincando no mar congelado, e apesar dos avisos de perigo, não pise, um deles caiu no mar. E esse garoto, quando caiu, não conseguia sair desse buraco, desse lado congelado. E o seu amigo, vendo aquele desespero, tentou ajudar, mas não conseguia. E de repente, num ato de desespero, ele avistou uma árvore e subiu até essa árvore, arrancou um galho enorme, voltou até o local e começou a quebrar aquele gelo e conseguiu salvar o seu amigo. Depois os paramédicos chegaram, os médicos, todos estavam surpresos, perguntando isso para ele: por que aconteceu? Como é que aconteceu? Como um garoto tão fraco foi capaz de arrancar um galho e salvar o seu amigo? E aí um senhor idoso que estava observando tudo disse: eu vou dizer para você como ele conseguiu salvar o seu amigo. Ele conseguiu porque naquele momento não havia ninguém para dizer a ele que ele não era capaz de fazer isso. Da mesma forma, eu acredito que Deus colocou um grande potencial em você. E se você agir de acordo com esse potencial que Deus colocou em cada um de vocês, você vai fazer coisas e vai ficar surpreso com as coisas que você vai fazer. Não apenas as pessoas, mas você mesmo vai ficar surpreso com as coisas que você pode fazer de acordo com o potencial que Deus colocou em você. Então o primeiro P é o P de, repitam comigo, o P de potencial. O segundo P que eu quero que você memorize é o P de planos. No livro de Provérbios há inúmeras passagens, por exemplo, Provérbios capítulo 21, versículo 5, que fala de planos. Diz assim que os planos do dirigente levam à fartura. Veja bem, não é errado, de acordo com a Bíblia, planejar. O errado é você planejar e não colocar Deus nos seus planos. Portanto, nós podemos, ao ler no livro de Provérbios, entender que não planejar é planejar para o fracasso. Portanto, quando você chegar na sua casa hoje, pegue um papel e anote todos os seus planos, todos os seus sonhos. Como é que você se vê daqui a 5 anos? O que você quer conquistar daqui para frente? O pior lugar para você deixar os seus planos é na sua mente. Chegue em casa, pegue uma folha e não saia do seu quarto enquanto você não tiver na mente quais são os meus planos para os próximos 5 anos. Não planejar é planejar para o fracasso. O primeiro P é o P de potencial. Esse aqui é um grande potencial. O segundo P é o P de planos. O terceiro P é P de paixão. Há no Evangelho de Marcos, capítulo 2, uma história fantástica. A história de 4 homens que estavam apaixonados pela ideia de levar um amigo paralítico até Jesus. Acho que vocês conhecem a história. Quando chegaram na casa onde Jesus estava, eles perceberam que havia uma grande multidão e eles não conseguiram entrar. Eu fico pensando na atitude deles, né? Meu amigo, olha, desculpe, você vê aí a multidão, hoje era o seu dia de ser curado, mas sabe como que é? Não foi o seu dia. O texto diz o contrário. Marcos capítulo 2 diz que eles não viram espaço, subiram no telhado da casa, fizeram um buraco, colocaram o paralítico e Jesus curou o paralítico. Veja, paixão é o que te mantém fazendo aquilo que você sabe que tem que ser feito, mesmo diante dos desafios. Paixão é o combustível que mantém o fogo, a chama acesa dentro de você. Steve Jobs dizia o seguinte: procure algo em que você vai se apaixonar e dedique-se nisso. Vocês, como novos administradores, façam com paixão. Primeiro P é o P de potencial. Segundo P é o P de planos. Terceiro P é o P de paixão. Quarto P é o P de perseverança. Há no mundo, eu acredito, mais desistentes do que perseverantes. Eu tenho certeza que alguns dos seus colegas não estão aqui hoje porque desistiram. E você precisa entender que a palavra sucesso tem um sinônimo, e o sinônimo é perseverança. Eu estava dizendo esses dias, algumas pessoas ficaram assustadas com a minha fala. Eu disse que o lugar mais rico do mundo é o cemitério.
Porque nos túmulos há inúmeros livros que nunca foram escritos. Nos túmulos há muitas músicas que nunca foram compostas. Há muitos sonhos que nunca foram realizados. Há muitos projetos que nunca foram executados. Por quê? Porque desistiram. E o mundo esperava tais ideias, tais projetos, mas nós nunca vimos. Por quê? Por causa da perseverança. Não foram perseverantes. Perseverança é você continuar fazendo aquilo que você sabe que tem que ser feito, mesmo estando debaixo de tensão, de pressão. Primeiro P é o P de potencial. Segundo P é o P de. Terceiro P é o P de paixão. O quarto P é o P de. E tem um outro P que é o P de positivo. Um senhor de 89 anos, ele contando como a vida dele foi difícil. Ele disse: olha, eu vim da Bahia com uma mão na frente e outra atrás, puxando um cachorro. Ele disse assim: meu filho, falando português bem errado, mas com toda a simplicidade dele, foi uma coisa que tocou meu coração. Ele disse: meu filho, sempre seja positivo. Parece simplório, né? Mas não é. Porque é muito difícil você ser positivo no mundo pessimista. É muito difícil você andar em alta no mundo em baixo. Portanto, nunca se esqueça disso. Sempre seja positivo. A história dos 12 espias nos mostra esse princípio. 10 espias, quando viram a terra de Canaã, a terra que Deus deu, 10 voltaram dizendo: Josué, Caleb diz no texto de Deuteronômio 13:30 o seguinte: vamos subir e possuir a terra. Deus nos deu. O primeiro P é o P de potencial. O segundo P é o P de planos. O terceiro P é o P de. O quarto P é o P de. O quinto P é o P de positivo. E o último P, e o sexto P, é o P de propósito. Esse, na minha opinião, é o P mais importante da sua vida. Qual é o propósito da vida? Por que você está aqui nesse mundo? Por que você está vivendo? Qual é o propósito da vida? Você acha que o propósito da vida é fazer dinheiro e comprar coisas, depois tentar achar sentido nessas coisas? Não. O propósito da vida não é ganhar dinheiro. O propósito da vida não é casar. O propósito da vida não é ter sucesso, ter fama. Qual é o propósito da vida? O propósito da vida é conhecer a Deus e viver para Ele, ter um relacionamento com Deus. Deus quer ter um relacionamento com cada um de vocês. E nunca se esqueça, eu desejo sucesso, eu desejo que vocês consigam ver sucedidos. Quero ver o nome de vocês no New York Times. Quero ver grandes projetos, quero ver livros. Não se esqueçam do mais importante: é ter um relacionamento com Deus. Para finalizar, termino com uma fala de Jesus, com o versículo que diz: Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que Jesus estava dizendo? Vida em abundância. O que ele estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte: eu vim para que a sua vida tenha sentido. Vai chegar um momento na sua vida que você vai sentir um vazio, e aí você tem que parar e perguntar: eu alcancei tudo que eu queria, mas é o meu problema? Eu vou dizer: relacionamento com Deus. Com Deus você pode todas as coisas. Lembra daquele texto? Tudo é possível para quem crê. Aquele que crê, veja que o texto diz que tudo é possível somente para um grupo de pessoas, para aqueles que creem em Deus. Deus abençoe a todos vocês.